É que o nosso país está entre os 5 países com mais depressão no mundo, tá? E ansiedade, se não me engano, a gente está em primeiro lugar, o brasileiro. Então, a gente tem muito caso de depressão aqui no Brasil. Lógico que a gente tem uma população muito grande, mas a gente está entre os países, entre os primeiros 5. Então, sim, tem aumentado, né? Acho também que a gente aprendeu a diagnosticar melhor. Antigamente tinha muita questão de que, você tá só com preguiça, frescura, não tem nada a ver, olha lá, não sei o que e tal. Eu brinco muito com meu marido, que quando meu pai faleceu, eu tive 1 ano de dor de ouvido. Eu fiquei 1 ano com uma dor de ouvido, nada resolvia. Eu fui em 800 médicos e hoje eu sei que isso fez parte do meu luto, né? E eu acho que minha mãe, coitada, tava cansada já de tanto me levar em médico e não sei o quê, não sei o quê. Sua dor de ouvido fez parte do seu luto? Fez parte do meu luto, porque eu precisava curioso disso. daquilo, assim, para poder transcender essa dor. E como meu pai faleceu de câncer, então eu entrei numa paranoia de que eu tava com câncer, porque câncer era hereditário. Então eu pensava assim, não, mas eu com certeza, não sei o quê. E assim, eu fiz tudo, até que um médico sensacional, acho que ele entendeu a minha demanda, né? E o mais incrível é que eu chegava no hospital e quando eles colocavam o estetoscópio, eles viam que realmente eu tava com uma inflamação. Então eu saía com antibiótico, aí saía com outro, aí passava 2 semanas, aí eu tomava outro antibiótico. E era toda hora. E aí minha mãe passou assim, a gente tava passando num barzinho, assim, na frente de um barzinho, e ela falou assim, tá vendo? Todo mundo ali, ó, tá se divertindo. Ninguém tá com dor de ouvido. Vocês sabem? Como assim? Tipo assim. Mãe quer te ajudar de qualquer jeito. Tipo, não tem ninguém com dor de ouvido, não sei o que, como quem diz assim. Psicológico, tipo, né? Tira isso da sua cabeça e não sei o que e tal. E aí um médico, acho que entendeu. E o que ele fez? Ele me fez fazer uma ressonância. Aí ele pegou minha foto e falou assim, olha... Tá vendo? Aqui, ó, esse é seu canal auditivo, aqui tá seu cérebro, aqui não sei o que, não sei o que. Não tem nada aqui. Nunca mais eu tive dor de ouvido. Passou. Você teve que se convencer pela foto que não... Ele falou, olha, não tem nada. Fica tranquila, pode ir pra casa, não vou te receitar nenhum remédio, não sei o que. Teve alguma alteração? Eu falei, acabei de mudar de casa. Ele falou, trocou o chuveiro, né? Então vamos fazer um protetor auricular e aí deve estar entrando muita água do chuveiro que tá te gerando irritação. Pronto. Hoje em dia, depois, anos, eu tomei banho no mesmo chuveiro, sem o protetor. Passou. Era uma questão mesmo, assim, acho que da minha própria dor, de naquele momento eu queria ter salvo, queria ter feito. E eu sei que hoje eu passei por isso porque eu consigo ajudar um monte de gente que chega no consultório em questão de luto, assim, com essas questões. E isso me ajudou pra caramba. Mas, voltando pra depressão... Antigamente tinha muito esse negócio de frescura e hoje eu acho que o paciente sabe muito bem identificar. Então ele consegue o diagnóstico, né? E isso ajuda e aumenta o número de casos. Mas nós somos uma população muito deprimida. Porque tem só especulações, assim, a gente ainda não tem um dado concreto científico que a gente possa dizer por conta disso. Mas acredito que, lógico, também por sermos um país de terceiro mundo, pela questão da desigualdade social. Aqui o nosso trabalho ele é pouco reconhecido, né? Mas isso é uma coisa da própria expectativa do nosso emprego salarial. Aqui você rala muito para ganhar muito pouco, né? Por exemplo, um atendente do McDonald's, um atendente de qualquer lugar nos Estados Unidos, e com 3 dias de trabalho ele compra um iPhone. Aqui com 3 dias de trabalho você compra 2 coxinhas, entendeu? Então, tipo, é difícil, a coisa é mais difícil. Então, isso gera no brasileiro uma expectativa, uma grande, assim, esperança de dias melhores, mas parece que nunca vem esse alívio, né? E muita coisa acontece, né? Assim, se você é dependente de um sistema público de saúde, se você... E não são só essas pessoas que são acometidas pela depressão. Tem muita gente, até nos níveis mais altos, que também são... Que aí tem a ver também com, de repente, eu já consegui tudo que eu queria e agora eu me sinto até...
sem caminho, sem direcionamento. Sempre tem um passo depois, né? Mas enfim, isso pode acontecer mesmo. Acontece, então a gente tem muita demanda, acredita-se muito, uma das especulações é pela questão mesmo da desigualdade social, porque eu acho que se todo mundo fosse pobre junto também, era a nossa realidade, porque hoje... Tem a ver com o meio, né, que você viu. Com o Setembro Amarelo, eu fiz muita palestra em escola, né? Uhum. E aí... O que acontecia na minha época, na minha geração, né? A gente tinha ali um convívio com a nossa escola. A nossa escola era mais ou menos quem tinha o mesmo padrão de vida que nós. Então, você tinha seus pares ali, que era tudo muito parecido, né? Você não podia comprar o iPhone, mas o fulano também não podia. Então, tava tudo bem. Aquilo era com quem você se relacionava. E vez ou outra que você ia, sei lá, viajar, que você conhecia uma pessoa um pouquinho mais diferente. Você falava, nossa, tem isso, mas... Ficava aquela uma semana lá, passou, voltou para os seus pares ali. Para sua realidade, e né? aquilo ali meio que passava e tudo mais. E o seu grupo de comparação, sei lá, era no máximo 300, né? Até de beleza, de tudo, da questão da autoestima. E hoje, com a internet, isso aumentou muito, né? Porque hoje a pessoa tem muito mais consciência do que ela não tem e do que ela não é. Uhum. E talvez esse seja um índice marcador, né? E é uma das questões que é estudada para que o nível de suicídio durante a adolescência seja tão alto. Porque o suicídio mata mais do que qualquer patologia na adolescência. Caraca. Só perde para acidente. E você acha que os adolescentes, estando nesses índices tão alarmantes, isso falta... Talvez direcionamento dos pais, os pais estão ausentes. O que você acha que está acontecendo? Não acho que seja culpa dos pais, não. Eu acho que a adolescência é uma fase difícil mesmo, por conta dos hormônios, né? Se a gente for lembrar da nossa época, tudo é muito grande, né? A gente faz um alarde gigantesco. Você sente muito durante a sua adolescência, assim, aquilo... pesa muito pra qualquer você. Coisinha é um coisão, né? É um coisão. É. E depois também some como se nunca tivesse aparecido, né? Sei lá, a pessoa começa falando uma coisa, chorando, tá, não vou morrer. E aí, dali a pouco, tá rindo e tá não sei o quê, porque tem essa oscilação de humor que tem a ver com a questão hormonal mesmo, né? Eles têm isso. Tem uma questão de se reprimir e de você começar a questionar muito as coisas, né? Porque quando você é criança... O que os seus pais te dizem é uma verdade absoluta, não questionável. E tá bom, você vive bem com aquilo, né? Seu pai falou, sei lá, o céu é azul porque Deus acordou feliz e você aceita aquela verdade. É isso. E aí, quando você se torna adolescente, você começa a questionar. Você fala, não é isso. Tem uma série de questões que estão por trás, que são químicas, que fazem a coloração. Meu pai mentiu pra mim. Né? Tipo assim. E você decorou essa mentirinha, né? Tipo e você acreditou. E aí, às vezes, você se sente um pouquinho injustiçado, né? Porque você fala assim, não é só essa religião que existe, nem todo mundo pensa assim. Então, todos esses questionamentos saudáveis que fazem parte, né? Porque o adulto, ele sabe que ele escolheu acreditar, é diferente, né? Então, ter essa consciência é muito bom. A criança só acredita e o adolescente fica naquela coisa, nossa, mas falaram isso, mas é isso, mas o que é a verdade? Então, você tá nesse momento de vida já mais difícil e acredito que com tudo isso da internet, assim, tem uma pressão muito grande de perfeição. Em todos os sentidos. Porque você se compara hoje com o mundo e não mais com aqueles 300, né? Então, assim... no TikTok, no Instagram, você se compara com todo mundo ali, né? É um clique, né? Eu tava até com um pacientinho, assim, essa semana. Ele é novinho, tem uns 9 anos e tal. E ele falou assim, você já viu o iPhone de ouro? Eu falei, não. Aí ele falou, mas lançou o iPhone 14 de ouro, eu vou te mostrar aqui, não sei o que. Eu falei, bonito, né? Ele falou assim, eu falei, mas não entendi. E depois o que você faz com esse telefone? Porque vai lançar o 15. E aí vai ficar o ouro, vai virar prata, depois bronze. Mas quem que vai comprar o de ouro? Porque é ouro que vale o quê, né? Dá pra derreter? Aí eu falei, você acha que isso é muito necessário? Ele falou assim, nossa, é muito legal, que o MC não sei das quantas tem, não sei o quê, nanana. Então eu acho que você começa a, desejar coisas muito distantes e que talvez isso te deixe muito frustrado, porque tá longe da tua realidade que antes não tinha. E às vezes o cara tem um celularzinho ali mais barato... Ótimo. supre ele, é ótimo, não precisa trocar, a bateria tá boa.
Não, mas tem que ter o iPhone de ouro. Aí aquele automaticamente deixa de ser Não, e importante. deixou de ser legal o 14, né? Tem que ser o de ouro. Tem que ser o Pô, de ouro. 14 já é demais, não tá ótimo, Não, né? não, tem que ser o 14 de ouro. De ouro. E aí depois quem que vai comprar de você quando você quiser vender para comprar o 15, o 16, o 17, sei lá? Mas esse aqui é de ouro. Ah, minha filha, vou comprar do cara ali da esquina que não é de ouro e é mais barato. E veja que se por algum acaso esse seu paciente estralasse os dedos e comprasse esse de ouro, o que ele ia fazer com isso? É tipo assim, ele ia ficar ali uma meia hora, tirou da caixa, ia ficar uma meia hora sustentando, fazendo umas fotos e tal. E depois? Ia ter a mesma funcionalidade do não ouro. Do não ouro. Ou do não iPhone, ou do smartphone. Normal, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim. E quando você... É engraçado, porque como ele usou o meu celular pra me mostrar, meio que veio pra mim de gente. Porque eu pensei assim, nossa, quem compra isso, né? Mas aí começou, né? Porque o TikTok tem essa questão, né? Você assiste um vídeo... Só vem aquilo, né? Só vem aquilo. Aí você vê, tipo assim, começou monte a aparecer de gente, iPhone de ouro pra você. De pessoas que tinham comprado, tipo, que foram pra Dubai pra comprar o celular e de que ganharam, e um monte de influencer, e um monte de gente mostrando, não sei o que e tal. E talvez você fique imerso naquela realidade durante aquele tempo e ela tá muito longe de você. Né? Mesma coisa da beleza, porque as menininhas da escola se parecem, né? Mas elas não se parecem igual, com, sei lá, essas grandes influenciadoras, assim, né? E aí ela deixa de ter parâmetro com as colegas para ter a parâmetro com aquela modelo top que tá lá. E que muitas vezes até já é uma mulher. E tem diferença, o corpo muda muito. A adolescência é uma coisa. Dos 15 para os 25 muda muito o corpo da gente, a cabeça da gente. Né? E aí você fica naquela coisa, e eu acho que a imaturidade emocional dificulta muito esse processo. E por isso, quando você se vê numa situação sem esperança, você acaba achando que não tem saída e que a única saída é a morte. E uma pergunta. Nesse caso, as pessoas que estão numa situação de depressão, que há uma suspeita ali, uns pensamentos, né, de autoextermínio. Como é que a pessoa pode perceber isso? O adulto pode buscar ajuda? Ele se percebe? E o adolescente, os pais fazer alguma coisa? Tem algum sinal, alguma coisa assim? Tem. A gente fala até de alertas de risco, né? Principalmente esse tipo de comportamento, né? Autodestrutivo. É uma coisa que normalmente acontece. E mesmo que essa autodestruição não seja necessariamente física, mas às vezes você não quer mais ir em lugar nenhum, você não quer mais se relacionar, você já tá, né? E aí os pais percebendo, eu gosto de dizer essa abordagem, assim... ao invés de você pegar e falar, você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psiquiatra. Eu gosto de falar assim, então, eu percebi que esses dias, que nesses últimos tempos, você não tem saído tanto com seus amigos, você fica mais no seu quarto e tudo mais. E eu sei que às vezes tem coisas que são difíceis da gente conversar com pessoas que são próximas a nós, né? E eu pensei que, de repente, se você conversasse com uma pessoa que saberia te compreender melhor, isso poderia te ajudar. Vamos junto? Eu vou estar lá com você. Porque é diferente você tomar a injeção quando alguém está segurando a sua mão. Vai dar muita diferença. Eu passei por isso. Então, eu diria para esses pais procurar ajuda, mas nesse sentido que a sua ajuda é esse respaldo. Porque você saber que você está apoiado ali, que tipo, minha mãe está lá fora me esperando. Ajuda. E nem na psicologia é a mesma coisa. Né? Mesmo que no começo, às vezes quando faz atendimento infantil, o pai entra junto, qual o problema? Faz uma atividade que possa fazer pai e filho, que possa fazer mãe e filho, problema nenhum, não tem que ser a criança. E quando aquela criança fala, hoje eu vou entrar sozinha, tá bom. Vai chegar um momento, né? Os pais têm muito medo da criança ser dependente, né? Eu não vou fazer porque ele vai ser dependente, mas às vezes... Para a atual conjuntura, para a atual maturidade da criança, ela necessita de um pouco mais de firmeza, né? De segurança, antes de soltar, né? Eu não gosto de colocar sofrer, assim, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho de estresse, mas de estresse deliberado, de você, né, se desafiar, que é diferente. E eu não gosto de sofrimento, assim, eu não forço nada. Se a criança tá chorando, eu gosto de olhar e perguntar, falar, você vai se sentir mais confortável se sua mãe entrar?
Então, tudo bem, ela pode ficar aqui. Você acha que você consegue responder os testes mesmo assim? Não vou forçar uma coisa ruim, porque não acho que aquilo vai ser estressante, que depois ela vai ter que voltar a uma outra sessão e não vai conseguir fazer. E normalmente, 5, 10 minutos que ela percebe que eu tenho esse direito de trazer minha mãe se eu quiser, ela já se sente segura. Só pelo fato de saber que não é proibido, que pode, né? Que pode. Que você que não é forçado. Então, eu faria a mesma coisa com o adolescente, assim, sabe? Porque às vezes o adolescente ele não quer contar para os pais, né? Porque às vezes é coisa de namoradinho, de namoradinha. Hoje tem muita questão a privacidade, do né? gênero, da homossexualidade. Às vezes o adolescente ele nem sabe, né, do que ele gosta, e isso gera nele um grande desconforto, e talvez ele não consiga falar disso com a mãe dele. Mas ele consegue se abrir num ambiente seguro e entendendo também que, assim, uma vez que você contar para o psicólogo, acho que eu sou gay, ele não vai falar, então vamos chamar seu pai e sua mãe aqui que você vai contar agora que você é gay. Não. Você acha? O que te faz achar isso? Vamos ver quais evidências você tem. Se você não sei o quê. Um dia, quando você quiser, quando você estiver seguro, a gente conversa disso. Se você quiser, se você tiver certeza, sei lá, caso já tenha. Quando você se sentir confortável, se você quiser que eu esteja junto nesse momento, eu acho que é um trabalho mais de apoio, assim, que talvez o que o adolescente mais precisa é se sentir apoiado emocionalmente, seja pela família, pelos amigos e pelos profissionais que atendem ele. Ouvido também, porque muitas vezes o adolescente não... os pais falam assim, mas ele não se abre comigo. Mas você já parou para ouvir de verdade? Sem falar aquele trivial, como é que foi na aula? Como é que foi não sei o quê? Não, é de verdade, ouvir, sentir, ver que está um pouco mais calado, chegar e conversar. Não precisa ser somente a psicóloga, os pais podem dar esse primeiro panorama. Lógico que a psicóloga é fundamental, mas falta um diálogo também, né? Eu acho que... Tem muito adolescente que fica sozinho, né? Que os pais trabalham e não vejo problema nenhum em pais trabalharem e tudo. E às vezes chega cansado e tudo mais. Então, talvez se conseguir colocar um tempo de qualidade para essa família, sei lá, quinta-feira é dia de assistir filme juntos. Gostoso, né? Porque aí você tem um momentinho ali que é aquele momento que de repente você não precisa falar, mas que tá todo mundo junto e que também não precisa ser uma coisa de todo dia igual a academia, né? Não precisa ser 3 horas de treino, virar o Paulo Musi, né? não precisa disso, né? Você pode ir indo devagarzinho e tal, mas tentar ir fazendo mais parte, porque eu acho também que forçar o adolescente a se abrir é muito ruim. E ele não vai se abrir. Não. Nada forçado funciona, né? E minha conduta no consultório com adolescente, assim, quando eu fazia psicoterapia de adolescente, eu gostava muito de fazer jogo. Tipo, tem uns joguinhos de carta que são os instrumentos da psicologia, que são perguntas. Tipo assim, o que você faria se você ficasse invisível? O que você faria se você fosse o presidente da república e tal? E aí você vai conhecendo um pouquinho como a mente da pessoa funciona. Ao invés de eu ficar com aquelas cartinhas perguntando e a pessoa respondendo, eu embaralhava e dava metade. Aí eu falava assim, você vai responder e eu vou responder. Porque assim você vai me conhecer e eu vou te conhecer. Cara, que sensacional. Porque a pessoa assim, se sente mais em pé de igualdade, ela se E aí desarma. ele pensava assim... Porque às vezes tinha coisa que perguntava lá que eu falava assim... Nossa, caramba, eu nunca pensei nisso, que difícil. Olha, vou ser muito sincero com você. Eu acho que, sei lá, encontrei um dinheiro na rua que eu não sei a quem pertence. O que você faria? Não tem dono. Aí, o certo seria, tipo assim, eu procuraria o dono, eu ia, né? Tipo assim, esse é o socialmente aceito. Aí eu falei assim, olha, de verdade, eu sei que o certo é eu procurar o dono, mas eu ia achar que era um presente de Deus. Eu ia falar, olha que abençoada que eu sou. Isso é a minha verdade, tá? Eu sei que talvez não seja a resposta correta aqui. E aí, eu acho que com esse jeito, assim, eles acabavam se abrindo. Caramba. Porque eles pensavam assim, tá bom, tá vendo? Ela não é perfeita? Tudo bem se eu também não for. E ele não vai fingir pra você uma coisa, né? Ele até se sente aberto pra ser autêntico. E olha como é que a terapia ela vai muito mais fácil se você tá sendo autêntico, a pessoa sente segurança. Cara, isso é uma arma muito poderosa. É muito legal. Eu gostava muito de fazer joguinho assim, porque o adolescente, geralmente, ele vem contrariado, né? Ele fala, não queria estar aqui. E ele já fala mesmo assim, eu tô aqui só porque minha mãe mandou, queria meu pai aqui. mandou. Nossa, minha escola não sabe nada. Não tem nada a ver, porque o João também participou e, só eu que tô na psicóloga, entendeu? Tá vendo? Tem nada a ver. E aí eu falo assim, eu sei mas eu vou fazer de tudo para que esse seja o dia mais legal da semana.
Você vai ver que você vai chegar, você vai falar, hoje é terça, é dia de terapia, eu vou lá ver a Nath, vai ser muito legal. Então, eu ia buscando com um joguinho, com coisas, sem ser muito forçado. E eu acho que para os pais vale a mesma coisa. Fala do seu trabalho, que seu filho vai falar da escola. Uhum. Não precisa contar coisa chata, né? Hoje eu fiz uma planilha de Excel, nananana. Mas conta uma coisa que um colega falou, um momento ali que você não sei o quê, compartilha. Tem várias formas de você se aproximar, né? Cara, que legal. Vamos ler uns comentários aqui que chegaram? Tá bom. A Bruna, vou ler o comentário aqui, a gente vai para um breve intervalo, tá? Tá bom. Vamos lá, Vitor Patrick mandou logo no começo, comentário. Eu vejo o quanto a diversidade de todo tipo é uma das maiores riquezas cognitivas do ser humano e ajuda a gerar contraste de consciência. Porque se tudo fosse igual, não teríamos consciência. Foi num papo que a gente estava tendo no começo. Aí teve 2 comentários mais breves agora. O da Bruna Esteves. No meu tratamento com a Nath, senti que ela avaliou a minha necessidade em cada sessão e acabei por me desprender da linha da psicanálise ou comportamental. E ainda que eu veja muito pela segunda opção, isso me ajudou a conseguir lidar com o meu tratamento sem amarras, sobre como eu deveria agir e sobre o que falar na terapia. A Bruna Esteves comentou. Ai, Bruninha. Beijo enorme, viu? Que bom que você está aqui. Ela fez um segundo comentário falando assim: quando eu tento ser autêntica, eu tenho a impressão que, além de tentar lidar com o medo da resposta do outro, eu acabo ficando satisfeita por me aceitar melhor. Exato. E isso vale mais do que a resposta do outro. Porque quem não gostar de você, tá tudo bem. Você também não gosta de todo mundo. O que a gente tem que ter é respeito pelo próximo. Isso sempre. Eu não preciso te adorar, mas eu preciso te respeitar enquanto ser humano. Agora, eu acho que a nossa aceitação... Nossa, isso não tem preço. Porque vale muito mais você se sentir bonito do que alguém falar você é bonito. É verdade. Vale muito mais você se sentir inteligente do que alguém chegar e falar você é inteligente. Porque esse sentimento seu... Porque ao contrário, se fosse assim, o paciente chegava no consultório e falava assim, eu me sinto feio, eu sou burro. Imagina, você é lindo, faz aqui um teste, você é inteligente. Pronto, vai pra casa feliz, né? Estou triste. Fica feliz, a pessoa... Não é assim, você tem a pessoa, tanta coisa tem pra que... ser feliz. Ó, você tem casa, você tem um pai e uma mãe que te amam, não sei o quê. Não é assim, é o que a gente sente que vale mais. Então, Bru... Quem não gostar de você, você é uma pessoa maravilhosa. Eu te conheço, assim. E paciência, quem tá perdendo é a pessoa.